Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, estamos dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. E hoje temos a presença amiga do nosso irmão Luiz Francisco, lá do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, Papucaí, Cachoeiras de Macacu. E vai ser o capítulo 35. Então, para que possamos harmonizar nossas mentes, nossos corações, nossa amiga Rita vai fazer o preparo de ambiente e, na sequência, Eugênio irá fazer a prece inicial. Pode começar, minha querida. Boa noite. Do Boa noite. livro Minutos de Sabedoria, a mensagem é 40. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana de seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Que assim seja. Graças a Deus. Pai de altíssima bondade, Jesus querido Mestre, amigo de todas as horas, espiritualidade bendita, que inspire e orienta os estudos desta casa e com tanto amor conduz cada um de nós pelos melhores caminhos. Gratidão por estarmos reunidos mais uma vez para o estudo desta obra maravilhosa que tanto atualiza nossos corações, como também renova neles cada vez mais a esperança e a fé no caminho que estamos percorrendo. Nosso irmão possa hoje, detentor da palavra, nos trazer os conhecimentos de seus estudos e que seu mentor possa intuí-lo para que a melhor palavra dele vinda possa calar em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações. E assim pedimos a permissão para dar início aos estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Eugênio. Muito obrigada, Rita. Então, hoje, estamos recebendo nosso irmão Luiz Francisco, e ele vai falar sobre o capítulo 35, Reerguimento Moral. Esse estudo ele fica disponível no YouTube do 8º Conselho Espírita de Unificação. Então, para que possamos rever em outros momentos. Luiz Francisco, então, mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo. A palavra está com você. Ok, muito obrigado. Tem uns amigos meus que eu convidei, devem entrar aí. Estou vendo aqui a Mara Pimentel falando, Francisco, vou entrar, tá bom? Meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos para mais um momento de estudo. Um momento assim de aprendizado, mas acima de tudo, um momento de reflexão sobre a nossa própria vida espiritual. Antes de iniciarmos o capítulo de hoje, convido vocês a pensarmos juntos sobre a grandiosidade da obra que estamos estudando. Que maravilha! O livro Entre a Terra e o Céu nos mostra algo muito profundo. Nos mostra que a vida não se encerra no corpo físico. Ele nos revela que continuamos vivendo, sentindo, pensando e, principalmente, colhendo os frutos das nossas escolhas.
através dos relatos de André Luiz, acompanhamos o trabalho dos benfeitores espirituais, que, com infinita paciência e amor, nos auxiliam em nossos conflitos, em nossas dores, em nossas dificuldades de amar. Percebemos, ao longo da obra, que muitos dos sofrimentos que enfrentamos não vêm de fora, mas nascem dentro de nós mesmos. Nas nossas mágoas, no orgulho, na dificuldade de perdoar, na dificuldade de se perdoar. Mas o livro também nos traz uma mensagem de esperança muito forte. Ele nos mostra que ninguém está abandonado, desde o primeiro capítulo. Até esse momento, eu venho aprendendo e aprendi isso. E eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aprenderam. Ninguém está abandonado. Mesmo quando erramos, mesmo quando caímos, a misericórdia divina sempre nos oferece novas oportunidades de recomeço. Sempre, sempre. Espiritualmente, nunca estaremos abandonados. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe nessa noite e que possamos abrir o coração para as reflexões do Evangelho e da doutrina espírita. Só um pouquinho para começar a casa do banheiro. O tema do nosso estudo é reerguimento moral. Capítulo 35, como a nossa irmã falou, do livro Entre a Terra e o Céu, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um capítulo profundamente humano, profundamente psicológico e profundamente espiritual. Porque ele trata de algo que todos nós, em algum momento da vida, experimentamos. Com certeza, em algum momento da vida, todos nós experimentamos a dor da culpa. Somos espíritos em evolução. Todos nós já erramos. Todos nós já decepcionamos alguém. Todos nós já carregamos remorsos silenciosos. Existem dores do corpo, mas existem dores da alma. E poucas dores são tão intensas quanto o arrependimento, a culpa, a sensação de fracasso moral. Durante toda a obra, nós percebemos que o personagem sentiu a sensação do fracasso moral, o arrependimento. E quem aqui já não sentiu? E André Luiz vai nos mostrar justamente o drama de um homem que se sente moralmente destruído, mas que começa, pouco a pouco, a reencontrar a esperança. Mário Silva encontra-se profundamente perturbado. Ele acredita ter contribuído espiritualmente para a morte de uma criança. E isso o perturba muito. O mais interessante nessa obra é perceber que o sofrimento dele não era físico, era um sofrimento da consciência. Nós tomamos um comprimido para a dor física.
Mas quando a dor é na consciência, a coisa fica bem mais complicada. E Mário Silva estava atormentado, angustiado, emocionalmente esmagado. E aqui nós encontramos assim, uma das primeiras grandes lições deste capítulo, do capítulo 35 da obra Entre a Terra e o Céu. A consciência é o grande tribunal da alma. A consciência é o grande tribunal da alma. E em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 621, Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Que resposta extraordinária. Por quê? Porque ninguém foge de si mesmo. Podemos esconder nossos erros do mundo, mas não conseguimos escondê-los da própria consciência. Botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo vai ficar difícil, né? Não conseguimos esconder da consciência. Escondemos dos outros. E quando erramos, nasce dentro de nós a necessidade de reparação. Mas existe um detalhe importante. A culpa, ela pode despertar, mas também pode destruir. A culpa pode despertar. Opa, errei. Preciso mudar. Pode despertar para você fazer uma autocrítica e reparar o erro e tentar corrigir. Mas também pode destruir. Quando não sabemos lidar com ela, acabamos nos afundando emocionalmente. Entra aqui o controle emocional. E com os conhecimentos que nós adquirimos na doutrina espírita, e que eu, durante os estudos que eu venho acompanhando, venho aprendendo, a gente consegue adquirir ferramentas, conhecimento suficiente para saber lidar com as nossas dificuldades, com as nossas dores. Vão nos ajudar muito. Essa obra nos auxilia muito. Quando não sabemos lidar com a culpa, ela pode nos destruir, nos afundar emocionalmente. Porque não é o que acontece que destrói o homem. É a maneira, é a forma como ele escolhe reagir. Quem domina a própria mente, domina a própria vida. Essa frase não é minha. Ela está escrita no livro Viagens da Alma, de Marco Aurélio. Eu vou repetir. Não é o que acontece que destrói o homem, é a forma como ele escolhe reagir. Quem domina a própria mente, domina a própria vida. Não é o fato em si, é o significado que nós damos a ele. Mas Mário Silva chega a ponto de afirmar: sou assassino. Tal é a profundidade da culpa. Sou um assassino. Observem algo importante. Ele já não buscava renovação. Ele buscava condenação. Às vezes, quando uma pessoa erra, ela procura reparar, procura
Mas o Mário Silva, ele está buscando condenação e não renovação. E quantas vezes fazemos isso também? Quantas vezes fazemos isso? Será que em algum momento, dentro da casa espírita, ou fazendo um trabalho edificante, depois de cometer uma falha, um erro, ou numa invigilância, vou entregar essa tarefa, porque eu não me sinto em condições de continuar. Moralmente, eu não me sinto em condições de continuar. Eu vou chamar o Francisco, vou chamar a Helena. Eu não quero mais essa tarefa. Eu não vou evangelizar, eu não vou palestrar, eu não vou. A pessoa já se autopunindo em função daquela falha. Nós aprendemos na doutrina que não é só perdoar o outro, nós temos que nos auto-perdoar também. Mas quantas vezes nós também não nos condenamos? Erramos e passamos a acreditar que não merecemos mais. Não merecemos mais paz, não merecemos mais amor, recomeço, felicidade. Não mereço mais, não mereço. Quantas vezes? Mas o Espiritismo não é uma doutrina de condenação. O Espiritismo é a doutrina da renovação da alma. Então surge Antonina. Lembra que eu falei que não estamos sozinhos? Surge Antonina, uma das personagens mais belas desse capítulo. Ela não acusa, uma verdadeira aula de atendimento fraterno. Ela não acusa, não humilha, não condena. Ela acolhe. E diz uma frase extraordinária. Quando caímos, é preciso levantar. Essas frases, o capítulo todo já nos emociona, já traz ensinamento. Mas essas pequenas frases, elas trazem algo profundo. Quando caímos, é preciso levantar. E eu lembro da música Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Meu irmão, você não precisa abandonar a obra. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós somos espíritos em evolução. O erro faz parte do processo de aprendizado. E aí a gente começa a ressignificar. Quando caímos, é preciso levantar. Que profundidade existe nisso? Que profundidade. Que material para um atendimento fraterno nós temos? Já tem a doutrina, o evangelho, mas que material esse livro nos fornece para um atendimento fraterno? Até para um autoatendimento, né? Porque o problema não é cair. Cair, todos nós caímos. O problema é permanecer no chão depois da culpa, da revolta, do desespero. Permanecer no chão. Esse é o problema. A vida continua caminhando e quem permanece caído acaba esmagado pelo sofrimento. Quem permanece caído acaba esmagado pelo sofrimento. E Antonina, então, começa a ouvir Mário. Nós vamos tirar aqui outro ensinamento. Ouvir Mário. E aqui a gente encontra uma lição lindíssima. O poder da escuta fraterna.
escuta fraterna. Às vezes, como uma pessoa mais precisa, não é de julgamento, é de acolhimento. E ela precisa confiar muito na pessoa com quem ela vai desabafar, sabendo que ela vai desabafar e não vai ser julgada de forma descaridosa. Às vezes a gente comete esse erro. A gente vê no meio religioso as pessoas não dão o direito ao outro de errar. Ainda bem que não existe na doutrina espírita essa coisa. Você está excluído do espiritismo. Meu Deus do céu. Nós estamos todos em evolução, não tem aqui ninguém perfeito. Nós todos aqui estamos em busca de purificação, estamos nos evangelizando, sabendo que falta muito ainda. Precisamos de acolhimento. E esse livro nos acolhe, né? André Luiz. Quantas almas adoecidas existem porque nunca conseguiram desabafar? Porque nunca encontraram alguém que simplesmente escutasse, sem interromper, escutar. Aí aparece aqui um outro personagem, durante toda a obra ele está presente. Às vezes a gente não percebe que tem espíritos nos inspirando, nos auxiliando, nos intuindo. Nós não estamos sozinhos. Aparece Clarencio, o mentor espiritual, e afirma: o desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental. Está na obra, esse capítulo. O desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental. Quanto lixo mental às vezes nós temos, né? O desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental. Olhem que expressão extremamente interessante. Atmosfera mental. Nossos pensamentos criam campos vibratórios quando alimentamos culpa excessiva, ódio, quando alimentamos revolta, quando alimentamos lixo mental, revolta, culpa, inveja, ciúme, criamos verdadeiras prisões psíquicas. Por isso, o diálogo fraterno ajuda tanto. A oração ajuda tanto. O passe ajuda tanto. O evangelho ajuda tanto. Que material para atendimento fraterno. O diálogo fraterno. Diálogo fraterno. Oração. Olha as ferramentas aí. Passe. Evangelho. O evangelho vivenciado ajuda muito. Refletido ajuda muito. Mas principalmente vivenciado. Porque tudo isso vai reorganizando emocionalmente o espírito. Nós vamos, à medida que vamos estudando, nós vamos ressignificando, vendo de um outro ponto de vista. Foi o que aconteceu nessa obra, à medida que a gente vai estudando. Nós vamos vendo de um outro ponto de vista. Aí nós vamos compreendendo melhor o outro, nós vamos nos auto-perdoando, nós vamos entendendo o porquê da dor. A revolta vai se diluindo, porque a gente vai compreendendo o porquê da dor. A gente não consegue enxergar a dor mais como um castigo, e sim como um instrumento de educação. Em determinado momento, Antonina apresenta a Mário uma visão profundamente espírita da vida. Ela fala sobre reencarnação. Quanto a reencarnação nos faz ressignificar, né? E afirma algo belíssimo.
Olha outra frase aqui de efeito. O amor e o ódio não se improvisam. O amor e o ódio não se improvisam. Que frase profunda. O que isso significa? Significa que nossos encontros não acontecem por acaso. As afinidades não surgem do nada. Os reencontros difíceis também não. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão justa. Mesmo aquilo que nos faz sofrer, que nos faz chorar. Nós temos, às vezes, a mania de colocar a culpa no obsessor, disso. Mas a nossa vida é fruto das nossas escolhas. Deus é justo. E se ele deixou acontecer aquele encontro difícil, não foi à toa. Tem um motivo, e um motivo justo. Muitas vezes reencontramos hoje aqueles que amamos ontem. Que beleza, né? Mas também aqueles com quem ainda precisamos aprender a amar. Em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a reencarnação é um instrumento de progresso e reparação. Aí a gente começa a ressignificar. Quando a gente estuda, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Seja bem-vinda, Mara. Estou vendo aqui a Mara, minha amiga, entrando aqui. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a reencarnação é sim um instrumento de progresso e de reparação. A doutrina espírita nos oferece uma visão profundamente consoladora. Deus não castiga. Temos que ter isso sempre em mente. Deus não castiga. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos encontrar: bem-aventurados os aflitos. Aprendemos que as aflições têm causas naturais e educativas. Educativas. O que Deus está querendo me ensinar com essa situação, com esse desafio? Porque já deixou de ser problema. A partir do momento que a gente começa a compreender o que significa a dor, ela já não é mais um problema, é um desafio. O que Deus está querendo? Que mensagem está querendo me passar? As dores não são punições arbitrárias, são consequências. Consequências das nossas escolhas, dos abusos que cometemos, das imperfeições que ainda carregamos, ou das provas necessárias ao nosso adiantamento espiritual. Não é só a ação, até mesmo o pensar. O que eu penso gera sofrimento se não for um pensamento de qualidade, edificante. Precisa materializar o pensamento. Você pensou, precisamos vigiar, porque também traz sofrimento. Se for um pensamento edificante, ótimo. Mas se não for, se for carregado de mágoa, lixo mental, aí nós vamos ter problemas. Então, as nossas escolhas geram consequências. Kardec explica que existem aflições da vida presente e aflições de causas anteriores, ligadas às existências passadas. É o que nós encontramos nesse livro. Nada é acaso, nada é injustiça. Existe uma inteligência divina conduzindo o espírito ao aprendizado. Existe uma inteligência divina nos amparando, nos orientando, nos conduzindo ao aprendizado.
O objetivo da vida não é sofrer. O objetivo é aprender. O objetivo da vida não é sofrer. O objetivo é aprender. O sofrimento ele é um instrumento, não a finalidade. Por isso a gente não deve reclamar. E sim se perguntar o que Deus está querendo que eu aprenda com isso. Nós não voltamos da espiritualidade, nós não reencarnamos por acaso. Nós voltamos para reconciliar, para crescer, para corrigir, para transformar o ódio em amor. É isso que nós vamos encontrar. Quem não leu essa obra, está só ouvindo agora. É isso que nós encontramos nessa obra. Nós descobrimos que voltamos para reconciliar, para crescer, para corrigir, para transformar o ódio em amor. E Antonina compreende que aquele drama não nasceu naquele instante. O Mário Silva não está passando por aquela experiência, nem os demais irmãos que sofrem junto com ele. Aquele drama é reflexo de experiências anteriores. Mas é interessante observar que Antonina, ela não usa a reencarnação para condenar. Ela usa para explicar, para libertar. Outro aprendizado aqui, para quem faz atendimento fraterno. Então chegamos talvez ao trecho mais profundo assim desse capítulo. Antonina afirma: não é a coragem que nos falta, e sim a humildade. Que lição é essa lição? Porque muitas vezes o remorso exagerado também é orgulho. A pessoa fica tão concentrada na própria dor, na própria queda, na própria culpa, que esquece de servir. Não, Francisco, não, Helena, não, irmãos, eu não. Aí sai e deixa um trabalho edificante de lado, por não se dar o direito de errar, ou não se auto-perdoar. Fica tão concentrada na dor que esquece do outro, de servir, pensando nela mesma. Né? Ela continua olhando apenas para si mesma. E Antonina chega a dizer, olha que frase, concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade. Culpas imaginárias, porque às vezes nós estamos nos culpando, nos agredindo, mas o outro está ali para nos auxiliar, para nos acolher, nem está com a mão tão pesada assim, mas nós estamos nos cobrando muito. Ninguém vai se transformar de um momento para o outro. Ninguém vai se adquirir a pureza de um momento para o outro. Essa é uma luta milenária aí que nós temos pela frente. Mas deve ser de todo dia. Mas concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade. Que profundidade psicológica existe nesse ensinamento, nessa frase? Enquanto choramos indefinidamente nossos erros, o bem continua esperando nossas mãos. Pense. Alguém está esperando o nosso auxílio. E nós paramos e deixamos aquele irmão lá. É claro que nós temos que nos cuidar para cuidar do outro. Mas existe muita gente fazendo atendimento fraterno e que se o atendido for saber o que acontece com aquela pessoa, Nossa Senhora, eu recebi uma imagem que eu achei interessante pela rede social.
uma pessoa tipo assim, com flecha, faca nas costas, é que só passando um ensinamento, né? Atendendo uma outra. É só imagem para passar assim, que o sofrimento dela era grande, mas ela esqueceu dela mesma para ajudar o outro. É isso. E é isso que Deus, que Jesus espera da gente. Não parar de servir, não parar de ajudar. Deus não deseja a nossa paralisação, ele deseja a nossa transformação. Então, Antonina apresenta o verdadeiro caminho da cura espiritual, a reparação pelo amor. Ela convida Mário não a fugir, mas a servir. Não a esconder-se, mas a ajudar. Porque ninguém se recupera apenas sofrendo. Nós nos recuperamos amando, trabalhando no bem, ajudando, reparando. Nesse tempo de doutrina, é o que mais a gente vem aprendendo. Fico feliz por ter, entre meus amigos, pessoas que fazem trabalho voluntário, às vezes acordam de madrugada, vão a um ambiente de risco, às vezes, um ambiente de risco. Às vezes são até desrespeitados, mas não desistem do trabalho da evangelização, de ajudar o outro. Continuam na tarefa de levar o evangelho àquele ambiente, trabalhando no bem, ajudando, reparando. Em O Céu e o Inferno, nós aprendemos, O Céu e o Inferno, no livro, nós aprendemos que o arrependimento é importante. A expiação educa, mas a reparação é indispensável. O verdadeiro arrependimento produz transformação. Antonina também fala sobre a dor e diz, olha essa frase, o sofrimento é uma espécie de fogo invisível plasmando-nos o caráter. Fogo invisível plasmando-nos o caráter. Aí eu me lembro quando eu trabalhava na evangelização com as crianças, lendo o livro Meimei, o livro Meimei, Pai Nosso. Tinha uma história de um senhor oleiro, que ele fazia vasos, e ele era sozinho, morava sozinho, fazia vasos, né, de barro. Um dia ele saiu, tropeçou, quebrou a perna, e aí, na cama, com as pernas para cima, ele ficou se perguntando por que aconteceu aquilo com ele, e ficou reclamando. E aí adormeceu, teve um sonho, apareceu um benfeitor e perguntou a ele, como é que você faz esses vasos tão lindos? Aí ele falou, eu levo a fogo e trabalho ele ao fogo e ele até ele se tornar essa obra linda aí que eu vendo. Resumindo, no final dessa história, os espíritos falam, então, Deus está trabalhando a sua alma nesse momento. Ou seja, também iria se transformar em uma bela alma, obra. Assim como ele trabalhava a obra de arte no fogo, o barro no fogo, para se tornar um vaso bonito, às vezes a nossa alma é trabalhada também. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando o caráter. Que imagem maravilhosa! A dor muitas vezes nos amadurece, nos humaniza, nos sensibiliza, nos aproxima de Deus. Mas então o Espiritismo não ensina que devemos buscar o sofrimento. Não. Temos que ter atenção. O Espiritismo não nos ensina que temos que buscar o sofrimento. Não é isso que a gente está falando. A dor não é finalidade, ela é um instrumento educativo.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos: bem-aventurados os aflitos. Não porque sofrer seja agradável. Tem pessoas que pensam que a gente gosta de sofrer. Não é bem assim, não. Mas porque o sofrimento pode despertar a alma para a renovação. O sofrimento pode despertar a alma para a renovação. E o capítulo termina de maneira belíssima. Esse capítulo que nós estamos estudando. Mário, que iniciou a narrativa desesperado, culpado, sem esperança, agora já consegue sorrir novamente. Esse é o nosso objetivo no atendimento fraterno, na casa espírita. A pessoa pode chegar sofrida, com sentimento de culpa, talvez, acolher e que ela, ao sair, saia aliviada, saia cheia de esperança, saia na certeza de que não está sozinha em momento algum, de que Deus está conosco sempre. Por quê? Porque foi acolhido pelo amor. Mário foi acolhido pelo amor. Observemos quantas forças atuaram em favor dele. Clarencio auxiliando espiritualmente. As freiras, quem leu os capítulos anteriores, em oração. Antonina oferecendo fraternidade. O ambiente evangélico sustentando-lhe a alma. No capítulo anterior falou-se das freiras em oração. Aí eu lembrei da importância de nós trabalharmos essa coisa do preconceito religioso, né? Não pode existir. Todos nós estamos com o mesmo objetivo, a felicidade. E a felicidade passa pelo outro, auxiliar o outro, amar o outro. Ninguém se salva sozinho. Todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de oração, de amizade, de fraternidade. Mesmo nós, na casa espírita, que atendemos muitas pessoas, né, sofridas, nós precisamos parar um pouco e atender uns aos outros. Trabalhar essa coisa do que as pessoas pensam que está dentro da casa de religiosa, é um mar de rosas. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, às vezes problemas de relacionamento mesmo, coisas que nós também sofremos, somos seres em evolução, passamos por dificuldades. E precisamos ter um acolhimento também. O tarefeiro da casa espírita precisa de acolhimento. Todos nós precisamos de apoio, de oração, de amizade, de fraternidade. Nem toda dor se cura sozinho. Às vezes é preciso um anjo costurando em silêncio o que o mundo rasgou por dentro. Eu mandei essa mensagem para uma amiga hoje, que eu sei que ela está passando por um momento muito difícil. Nem toda dor se cura sozinha. Às vezes precisamos de um anjo costurando em silêncio o que o mundo rasgou por dentro. Quem é esse anjo? A presença de um amigo, um familiar, um profissional. Às vezes precisa de um profissional, né? Porque a gente faz atendimento fraterno, mas não podemos deixar de encaminhar a pessoa para um profissional quando necessário for, né? Não é que a gente vai curar a pessoa, a gente vai ajudar, mas é necessário de encaminhar para um profissional, porque às vezes ela precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um outro tipo de atendimento que
Às vezes na casa nós não temos. Então é fundamental para acolher e restaurar nossas feridas ter um anjo. Esse anjo às vezes está encarnado do nosso lado. Esses irmãos que mandam mensagens, né, hoje pelas redes sociais, uma frase pode salvar uma vida. Talvez existam pessoas aqui hoje carregando culpas antigas, feridas silenciosas, arrependimentos profundos. Talvez temos irmãos do outro lado da telinha aqui, nos assistindo, ou você que vai nos assistir, está nos assistindo, carregando culpa, depressão, tristeza, arrependimento profundo. Talvez alguém esteja pensando, não tenho mais jeito. Mas o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Enquanto houver vontade sincera de melhorar dentro da gente, enquanto houver humildade, arrependimento verdadeiro, desejo de reparar, sempre haverá reerguimento moral. Deus não espera de nós perfeição imediata. Ele espera esforço sincero. Jesus nunca ensinou permanência na queda. Ele sempre ensinou levantar, recomeçar, seguir adiante. Então, meus irmãos, finalizando, que possamos sair desta reflexão mais humildes, mais esperançosos, mais dispostos ao amor e mais conscientes da infinita misericórdia divina. Ninguém aqui está sozinho. Ninguém está sozinho. Nós sempre temos alguém nos inspirando, nos auxiliando, não só aqui encarnado, mas também espiritualmente. Muita paz e muito obrigado aos irmãos da Associação Fraternal pela oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luiz Francisco, por esse belíssimo estudo, por essa sensibilidade, a abordagem tão sensível e amorosa, e as referências das obras básicas, que sempre ilustram bastante o estudo. Muito obrigada, que Jesus te abençoe e te ampare, e que você continue estudando e participando conosco desses estudos. Aprendi muito com vocês aqui. E nós com você. Então, nós temos ainda alguns minutinhos, os irmãos que quiserem comentar, perguntar, enriquecer, podem abrir seus Só microfones. quero também agradecer aí o Francisco, meu xará, né? Nossa Senhora, foi uma aula, foi um consolo, foi um conforto, foi um esclarecimento, foi tudo. Foi um combo completo, Chico. Obrigado Todos mesmo. os também foram. Enquanto eu li esse capítulo, eu fui marcando, né, as partes mais interessantes. Aí eu comecei no primeiro parágrafo e terminei lá no último parágrafo. Assim, como é que Chico vai dar conta de falar isso aí no tempo que nós temos? Porque é um capítulo com muitas informações. E o interessante é, você falou muito sobre atendimento fraterno, eu achei muito interessante. E no final, né, a insegurança de Mário Silva convida a Antonina para ir lá na casa de Amaro e Zumira, né, para fazer, né, o trabalho de reconciliação. E ela imediatamente aceitou, com a filha doente, com dois filhos pequenos, né? Ela deu o jeito dela. Isso aí eu acho que é uma lição de vida, né? Para acrescentar mais esse elemento na sua fala. É uma lição de vida, né? Quantas vezes nós somos solicitados, convidados para fazer alguma tarefa relacionada ao bem e a gente dá mil e uma desculpas, né? Até a gente chegar a um ponto que a gente fala assim, não posso, eu tenho filho pequeno, minha filha está doente, é longe, é noite, é frio. E ela simplesmente aceitou, né, o convite de ajudar esse rapaz que
ali, né, nessa atual existência, não o conhecia e prontamente, né, ela se colocou à disposição. Achei isso também muito bacana. Mas gostei muito desses toques que você deu aí sobre atendimento fraterno. Foi muito bom. Obrigado mesmo, Chico. Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu venho estudando aqui há muito tempo, há algum tempo com vocês. Aí eu falava assim: ih, rapaz, esse sarrafo tá alto. Como será que eu vou dar conta disso? Porque o pessoal realmente que fizeram os estudos anteriores fizeram também muito bem. Gratidão a vocês por essa oportunidade. Gratidão aos irmãos que eu vi aqui, alguns que eu convidei, que estavam aqui conosco. E dizer a Mara, que está aqui, minha amiga, que aqui no estudo da Associação Fraternal tem várias lives, nós podemos participar de outras, né? Vão ter outros estudos, a gente pode participar e aprender junto. Sim. O link é sempre o mesmo. Luiz Francisco, só agradecer mesmo e dizer que seu estudo foi realmente maravilhoso e ressaltar aqui que, na verdade, em todos os estudos que você está presente conosco, as suas colocações, as suas anotações, os seus recadinhos através de chat, por exemplo, são sempre assim, bem próprios, né? Bem envolvidos com toda essa poética que você tem também, como Dilu escreveu ainda há pouco aqui, uma apresentação poética como essa. Mas não é só por ser poético, mas que nos traz os elementos já da tua reflexão que são sempre muito precisos. Então é só agradecer e dizer que é um prazer você ter feito esses Gratidão. estudos com a gente. Agradecimento é do casal, viu? Gratidão. Eu gostaria de agradecer também, que foi fantástico, maravilhosa, maravilhosa a sua explanação, muito elucidativa, muitas reflexões você trouxe para nós, né? E uma coisa fica, assim no finalzinho aí que você disse, que a gente tem que saber reconhecer que caiu, né? E levantar e seguir em frente. Aí me veio à Sacudir mente a poeira aquela e dar a volta música, por cima. né? Aquela música, reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, né? Isso Muito aí, bom. é isso aí. Muito obrigada, Francisco. Eu achei Ah, assim fantástica a maneira pela qual você trouxe o seu estudo para a gente. Desde o início, assim, te ouviria a noite toda, que foi muito bom mesmo. Parabéns, gratidão. tá? Eu gostaria que vocês considerassem que eu sou um pouco de vocês, que eu venho aprendendo muito nas seminários de oratória, eu venho acompanhando e colocando em prática o que eu aprendo também com vocês aí, tá? Muito obrigado. É a grande sabedoria de Deus que nos coloca em sociedade para uns É, auxiliar os outros sempre, né? isso. A gente estava aí com a imagem do Felipe, com a menininha, uma lourinha tão bonitinha. Meu amigo Felipe, eu convidei para ele estar aqui comigo. Bem-vindos, convidados. Eu Felipe, a estou aqui Luana, vai prestando atenção. Dividindo aí com a filha, né? isso. Valeu, muito obrigado. Eu fico feliz deles estarem aqui também. Que bom, que bom. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Então podemos encerrar? Então, meu irmão, agradecendo aí mais uma vez a sua participação. Vamos convidar o nosso irmão Francisco Sena, para ser o intérprete da nossa prece final, agradecendo a espiritualidade amiga, essa oportunidade desse encontro com Jesus. Então, agradecemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, por esta bênção da oportunidade, porque nos reunimos aqui nesta noite de hoje para estudarmos mais uma página do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Francisco pela sua boa vontade, pelas suas pesquisas,
pelo compartilhamento que fez conosco dos frutos dos seus estudos. Rogamos a Deus que o abençoe e que ele continue estudando e divulgando a doutrina espírita. Permita, Senhor, que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, de um sono renovador de energias. E ao despertar no dia seguinte, possamos dar graças a Deus por mais uma bênção da oportunidade de trabalharmos na tua seara, Senhor. Assim sendo, estamos encerrando este encontro de almas contigo, dizendo graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado. E assim seja. Assim seja.